me escutam através das ondas sonoras do rádio, a pegar a sua Bíblia Sagrada agora para acompanhar, a leitura da Palavra de Deus, do texto que eu irei ministrar nesta tarde. A Palavra do Senhor se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 e o versículo 6. Efésios, capítulo 4 e o versículo 6 é o texto que nós iremos ler neste momento. Glória a Deus. Vamos ler, meus amados. Tão somente o versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Louvado seja Deus. Eu vou ler mais uma vez o versículo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém, meus amados? Nesta tarde abençoada, eu quero aproveitar esta oportunidade e trazer uma palavra, uma ministração sobre Deus. Porque Ele nos criou, nos formou e nós estamos aqui nesta terra por intermédio da sua grandeza, por intermédio da sua majestade e do seu poder. E eu peço a você que me escuta nesta tarde, neste momento, dobre a sua atenção para absorver a palavra de Deus para a sua vida, para extrair a palavra do Senhor e guardar no seu coração. Amados, nós lemos aqui o texto que Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, versículo 6. E nós lemos que existe um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aí fica a pergunta, meus amados, para vocês: quantos deuses existem? Para nós aprendermos sobre Deus nesta tarde. Quantos deuses existem? A resposta está aqui no texto que nós lemos. Existe um só Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que fez os céus e a terra. É bem verdade que existem muitos ídolos nesta terra, muitas religiões, muitas crenças, muitas denominações, mas a verdade é que existe um só Deus, o Deus verdadeiro, o Deus Pai, Criador de todas as coisas. E nesta tarde você pode até mesmo se perguntar: qual é a natureza de Deus? Lá em João capítulo 4, versículo 24, nós temos a resposta para isso. Qual é a natureza de Deus? Está escrito em João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito. Então, meus amados, o nosso Deus que nós servimos é Espírito. E Espírito é algo que nós não vemos. Nós sentimos, mas nós não vemos. Então, meus amados, Deus é invisível, é Espírito, mas é real. Nós, seres humanos, nós temos o corpo físico, temos a nossa alma e temos o nosso espírito. Então, meus amados, uma parte divina, uma parte de Deus está dentro de nós, que é o nosso espírito. Então, dando procedimento aqui na palavra de Deus, você pode também se perguntar: Deus se preocupa conosco? Deus se preocupa comigo? Sim, Ele se preocupa conosco, Ele se preocupa com você, Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa com todos os seres humanos da face da terra. Porque a vontade de Deus é que todos recebessem a salvação, mas nem todos querem se achegar a Deus e viver uma vida para Ele. Então, meus amados, para comprovar aqui na palavra de Deus que Deus se preocupa conosco, eu quero ler um texto para você ter a certeza de que eu estou pregando e mostrando aqui os versículos da palavra do Senhor. Em Salmos, verso 1 até o 3, está escrito assim: Salmo 40, verso 1 até o 3. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição,
de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Então, meus amados, aqui está a resposta para esta pergunta, para esta indagação que muitas vezes vem à nossa mente, ao nosso coração. Deus se preocupa conosco. É tanto que o salmista aqui, Davi, está dizendo que Deus ouviu o seu clamor quando ele clamou por socorro. Deus ouviu a sua petição, então Deus se preocupa conosco. Ele sabe tudo que nós enfrentamos e muitas vezes nos dá o livramento que nós precisamos. E também, meus amados, quais são as 3 manifestações de Deus? Você pode se perguntar, você pode ter esta pergunta na sua mente, no seu coração. Mas a resposta está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Isso aqui é um estudo que eu estou trazendo para você que me escuta nesta tarde, você, meu amado irmão, da Igreja Deus e Amor, ou de outra denominação evangélica. Quais são as 3 manifestações de Deus? Está aqui em Mateus capítulo 28 e versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus amados, as 3 manifestações de Deus são estas: pelo Pai, o Filho e Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. A manifestação de Deus vem pela Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os 3 são um só. Como também está escrito em 1 João, no capítulo 5. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, aqui também eu vejo qual foi o papel de Deus no universo. Você pode também se perguntar isso. Você pode ter esta dúvida, este pensamento, esta indagação na sua mente. Mas eu já quero também trazer a base bíblica, o texto, para você ter a resposta, para você anotar aí no seu caderno, na sua Bíblia, esta palavra tão abençoada que Deus colocou em meu coração. Esse estudo para você aprender mais e mais, para você crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Qual foi o papel de Deus no universo? Gênesis capítulo 1 e o versículo 1, nós temos a resposta. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o papel de Deus no universo, meus amados ouvintes, foi de criador. Ele criou os céus e a terra. Ele criou o universo, então Ele é o Criador. Ele é o Criador de todo o universo. E agora eu quero trazer para vocês as características de Deus, segundo a palavra do Senhor, segundo a Bíblia Sagrada. As características de Deus. A primeira característica que eu vejo aqui, que Deus é Espírito. A segunda característica é que Deus é eterno. E isso está em Isaías capítulo 57 e o versículo 15. A terceira característica que eu vejo de Deus é que Ele não muda. Ele é imutável. E você tem a prova, você tem a certeza disso em Tiago capítulo 1, versículo 17. A quarta característica de Deus é que Ele é perfeito. Ele é perfeito. Em Mateus capítulo 5, versículo 48. A quinta característica de Deus é que Ele é sábio. Isso está em 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 24. A sexta característica de Deus é que Ele é santo. Está escrito em Êxodo capítulo 15 e o versículo 11. A sétima característica de Deus é que Ele é a verdade. Está em Jeremias capítulo 10 e o versículo 10. Como Jesus diz em João 10, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é a verdade, meus amados.
Deus é a verdade. Bendito seja o nome do Senhor. E também nós vemos aqui a oitava característica: Deus é misericordioso. Isso está em Salmos 86 e o verso 15. Meus amados, se nós lermos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver várias revelações e manifestações de Deus nas Escrituras, Ele se mostrando para o ser humano com as suas características, com os seus atributos, como Deus é onisciente, é onipresente e é onipotente, os três atributos de Deus. Ele é onisciente porque Ele sabe de todas as coisas, Ele tem o conhecimento de tudo, de todos, Ele tem a ciência e todo o conhecimento nele. Ele é onipresente porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não precisa viajar para chegar até aqui onde nós estamos, porque Ele se faz presente em toda a terra, em todo o universo. E Ele é onipotente porque Ele tem todo o poder. Ele é o próprio poder. Foi por isso que Ele criou os céus e a terra, pelo seu poder. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, eu quero falar sobre a revelação de Deus. A primeira revelação de Deus que eu vejo aqui na Bíblia Sagrada, Deus se revela a nós, seres humanos, pela natureza. Sim, Deus se revela a nós pela natureza. Isso está escrito em Salmos 19, verso 1. Eu já vou ler a palavra de Deus para você ter a certeza e o pleno conhecimento de que tudo que eu estou falando aqui está escrito na Bíblia Sagrada. Deus se revela pela natureza. Salmos 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, meus amados, contra fatos não há argumento. Aqui está escrito que os céus proclamam a glória de Deus. Então, para você que é ateu, você que duvida da existência de Deus, basta você olhar ao seu redor e contemplar as maravilhas que existem na terra, os rios, as montanhas, o céu, o sol. Tudo isso manifesta, proclama a glória de Deus, porque tudo isso que existe não poderia vir à existência se alguém maior, se alguém tão poderoso como Deus não houvesse criado. Então aqui nós temos a resposta que Deus se manifesta, se revela para os seres humanos pela natureza. Aleluia. A segunda revelação de Deus é pela Bíblia. Está escrito em Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 1. Nós já vamos ler para você guardar aí e anotar no seu caderno, frisar este versículo e aprender mais e mais com o Senhor. Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, meus amados, aqui está a resposta. Deus se manifesta pela Bíblia. Está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 1. A terceira e última revelação de Deus que nós vemos na Bíblia Sagrada é por Jesus Cristo. Sim, meus amados, por Jesus Cristo, Deus se revela a todos os seres da face da terra. Isso está escrito em João, capítulo 14 e o versículo 6. Eu já vou ler para você ver que tudo que eu estou falando, eu tenho base bíblica. João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bendito seja o nome do Senhor. Você também que está me ouvindo nesta tarde, louvado seja Deus, pode se perguntar muitas vezes se Deus realmente existe. Muitas pessoas perguntam isso, muitas pessoas falam isso. Por que não vejo? Né? Até mesmo você que é crente, você que serve a Deus,
Alguma vez na sua vida você já teve esse questionamento dentro de você, este pensamento: se Deus realmente existe, por que eu não vejo? E muitos dizem, muitos afirmam que não creem em Deus porque não veem. Mas há muitas coisas que cremos sem vê-las, né? Existem muitas coisas que nós cremos que nós não vemos, como por exemplo a eletricidade. A eletricidade é algo tão importante para nós hoje que moramos em sociedade, que moramos na zona urbana, ou seja, na cidade. A eletricidade é algo que nós não vemos, mas nós acreditamos. Também o vento. O vento é algo tão maravilhoso que Deus criou. O que é vento? Vento é ar atmosférico que se move. E o vento, meus amados, nós não vemos, mas nós sentimos e nós acreditamos no vento. Nós sabemos que existe vento. O amor. O amor também é uma coisa que nós não vemos, mas nós acreditamos, nós cremos no amor. Então, todas essas coisas que eu acabei de falar, nós não vemos com os nossos olhos, mas nós sabemos que existe. Então, por que esta dúvida de que Deus não existe? Se nós sentimos e se nós vemos as suas maravilhas, as suas grandezas, o seu esplendor, os milagres. Então, meus amados, você que não acredita em Deus, você que não crê em Deus, se arrependa enquanto há tempo, porque se você morrer e não aceitar Jesus como seu Salvador e não pedir perdão a Deus, você irá parar no inferno. Porque Deus existe, e a razão pela qual você está de pé nessa terra é por Deus, é pelo seu poder, é pela sua infinita misericórdia, como está escrito em Lamentações, capítulo 3 e o versículo 22. Deus existe, a prova disso somos nós. Olhe para o seu próximo, para a sua mãe, para o seu pai. Ele está de pé na terra porque Deus deu a oportunidade para que ele estivesse nessa terra. Deus existe, não há dúvidas. Deus existe. Deus é Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é Pai porque Ele sempre está preocupado conosco. É o que está escrito em Salmos 46 e o verso 1. Deus sempre se preocupa conosco, Ele sempre está preocupado com os seus filhos. Qual é o pai que não se preocupa com o seu filho, que saiu das suas entranhas, que saiu de dentro? Qual é o pai que não vai ter a preocupação com o filho? Então assim é Deus. Ele se preocupa conosco, Ele se preocupa com você e comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nos suporta com a sua misericórdia. Deus nos suporta, meus amados. Muitas vezes nós pecamos pelo falar, nós falamos coisas até mesmo que desagradam a Deus, o nosso Pai. Mas Ele nos suporta. Por quê? Pela sua misericórdia, porque Deus é misericordioso. Está escrito em Jeremias capítulo 31 e o versículo 3, que Deus é misericordioso e Ele nos suporta pela sua misericórdia. Deus nos consola sempre. Ele é o nosso consolador também. Ele nos consola nos momentos de aflição, de tristeza, de agrúrias da vida, de tribulações, de intempéries da vida. Sempre Ele está para nos acalmar. Isso está escrito em 2 aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 3. Deus dá aquilo que nos falta. Olha aí. Deus sempre nos dá aquilo que está faltando para nós. Isto está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, em Filipenses capítulo 4 e o versículo 19. Deus sempre nos dá aquilo que está faltando para nós, porque Ele se preocupa conosco. E agora? Você pode estar se perguntando, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu acabei de ouvir tudo isso que o Senhor está falando. E o que é que eu vou fazer? É simples, respeite o seu nome.
respeite a Deus, obedeça à vontade dEle, o coloque em primeiro lugar da sua vida. E, por último, o ame de verdade. Louvado seja o Senhor. Porque, meus amados, nós devemos crer em Deus, que há um só Deus. Nós devemos crer que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Então, meus amados, Deus, que é o nosso Pai, e Ele existe, e nós devemos acreditar, ter a certeza que existe um só Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são 3 pessoas, mas em um só, que é a Trindade Santa de Deus. Amém, meus amados? Fique com esta palavra no seu coração e que o Espírito Santo fale mais alto em cada coração.